É Mas a gente diferente. quer saber, Thiago, do Vasco da Gama e esse clube que agora mira para cima aí para o continente norte-americano, para os Estados Unidos, em que nosso Gabriel Pirani é o Gente, nome, além do Thiago Mendes, que ninguém aguenta mais, o cara nem jogou, ninguém aguenta mais, mas o Pirani, como é que é esse Pirani que saiu daqui com o Diniz, apaixonado pelo Diniz, um cara que você pegou um corte de uma entrevista do Pirani, que acho que foi com vocês mesmo lá do território, né? Isso. Dele falando da importância do Diniz no desenvolvimento dele como jogador no Santos. E ele está tendo essa passagem que encerra agora no final do ano, se me falha a memória, o contrato dele. Como é que está o Pirani? E você acha realmente uma boa? É um jogador que não é um ponta, é um meia mais? Explica um pouquinho para a gente do Pirani, essa passagem nos Estados Unidos e como ele se encaixaria no Vasco. Danilo, e com um Diga. detalhe, eu acho que foi o Território MLS que trouxe a notícia do interesse do Vasco pelo Pirani, salvo engano meu. E aí também sem informar isso, se teve isso, como é que foi, como é que não foi. A gente não deu o furo de reportagem, né? Foi a galera do UOL, se eu não me engano. Mas a gente trouxe algumas notícias adicionais sobre. Eu também pude apurar um pouco. Quem pediu o Pirani foi o Diniz. É um cara que eles têm esse carinho entre si. O Pirani vive uma situação um pouco particular, um pouco complicada. Então ele pode querer retornar ao Brasil. É natural que ele queira retornar ao Brasil. Mas natural esse interesse do Vasco no Pirani por conta da figura Fernando Diniz e a relação que ele tem com o Pirani, como eu disse. Eu acho que essa pergunta eu até fiz para ele na entrevista, já pensando que poderia existir algum tipo de interesse. Eu não tinha informação nenhuma, deixar claro na época, mas eu relacionei um pouco os problemas pessoais que o Pirani vem passando, o contrato acabando no final do ano, o Fernando Diniz, já fiz essa pergunta para ver se ele soltava alguma coisa do tipo. Acabou que ele desabafou sobre a relação que tem com o Diniz. Eu acho que é um jogador interessante para se ter no elenco, porque é um jogador jovem. Eu acho que ele chegaria por um custo muito baixo. E eu acho que o Pirani poderia ter um papel que ele teve no Fluminense com o Diniz e que eu vejo, até indo um pouco, pensando como foi o Fluminense do Fernando Diniz, o que o Lima teve no Fernando Diniz. Não é um camisa 10, não é um jogador que vai resolver jogos assim, mas é uma peça que pro Diniz faz sentido, entendeu? Eu acho que o grande problema é talvez o Pirani, o Diniz sai do Vasco, né, dá errado e o Pirani fica ali com um técnico que não entende muito bem o jogo dele. Mas eu acho que se o Diniz pediu e enxerga isso se viesse com um custo barato, o Piranha é um jogador móvel, não é um camisa 10 pensador de jogo, não é esse tipo de jogador. É um jogador que parece muito com o Lima do Fluminense. É um cara bem voluntarioso na defesa e aquele motorzinho, sempre tá aparecendo, tocando bola, correndo, é um cara que dá uma dinâmica diferente pro jogo. Só que eu não acho que o Piranha vem, por exemplo, caso venha, né, para ser titular absoluto do Vasco. Eu acho que ele vai ser uma peça de elenco barata, jovem e com características para dar uma outra cara para o jogo. Por exemplo, o Vasco está vencendo o jogo por 1-0, o Coutinho cansa. E ao invés de você botar, por exemplo, como era um Payet, que é outro cara exatamente do mesmo estilo de jogo que o Coutinho, você bota um meia para dar uma correria, para dar uma movimentação diferente. Eu acho que é esse tipo de jogador que o Piranha é. Boa, Mas uma então você acelerada, veria né? ele como um substituto potencial do Coutinho ali no esquema hoje do Diniz. Eu acho que ele pode até jogar, por exemplo, se o Vasco jogasse com 3 volantes, ele sendo o Um Paulinho, né? O Paulinho terceiro Paulo. homem. Isso. Uhum. Mas não acho que o Pirani tenha velocidade o suficiente para jogar aberto, só se ele for jogar como um meia aberto, assim, de fato como um meia, jogando um pouco mais pelo lado direito, esquerdo, algo do tipo. Ele é E na, ele é esse terceiro homem de meio de campo dinâmico, digamos assim. na volância ali de Qual, 2, do qual, quatro dois qual que é três o, um do coisa, qual que é o tampouco time ele se dele? encaixa. É o DC United. E Sim, tanta né? curiosidade, o DC United é o único time da MLS que jogou um jogo oficial com o Vasco. E o DC United, até o Mundial, era o único time da MLS que jogou um jogo oficial com o time do Brasil. Sim. Perdemos a Copa Interamericana para a DC United. E que contou como Intercontinental, tá? A FIFA botou lá, Intercontinental Cup. Se a gente tivesse ganho, era já mais duro, né? Já tinha, porque a gente ganhou 53 lá que reconheceram, o nosso também é. E aí, esse aí, imagina, o DC United tem uma Intercontinental Cup contra nós.